Digo e afirmo que posso provar que no que se refere a não saber votar, os erros bem se apresentam em todas as partes do Brasil. Tipo o Rio, ó, meu amado Rio, a cidade mais bonita do Brasil. Eu curto o Rio, né, porque o Carioca e o Fluminense não fazem cerimônia nas suas calamidades eletivas. É Sérgio Cabral, é Rosinha, é Pezão, é Garotinho, é Chico Bento, meu amigo. Se eu não me engano, quase todos os ex-governadores do Rio dos últimos 20 anos, depois de governar, tiraram uma temporada ali na Papuda, né, meu irmão? Já em São Paulo, a galera é mais elegante, no que se refere aos baixos índices na escala Vickers, que indicam a flacidez de governantes, e também pelos altos índices de calcinha na bundinha. Meu irmão, é João Dória, é Zé Serra, né? E é claro, é ele, Geraldo Alckmist, o picolé de chuchu, meu amigo. É um fofo, é um fofo. O bom filho que toda puta queria ter. Graças a ele, o nosso Sudeste ficou muito e perfeitamente livre dos petistas. Temos também outros grandes exemplos, como o Rio Grande do Sul, né, meu amigo? Que há 10 anos teve Tasso Genro do PT de governador, né? Já em Minas, que às vezes a galera sudestina esquece e pensa que é um pedaço da Bahia, tivemos recentemente Fernando Pimentel do PT, e uns anos antes, o governador foi um homem puro e alvo, Cheirácio Neves. Isso é de governador, né? Se eu entrar aqui nos deputados e nos senadores, a coisa fica um esculacho, né? Então assim, né? Vamos falar a verdade, né, meu irmão? Nem quem sabe votar, nem quem não sabe votar, e quem sabe e não sabe votar. Todo eleitor tende ao erro, né? A última vez que o brasileiro votou certo foi em 1985, quando elegemos, com mais de 70% de votos, Tancredo Neves, o melhor presidente da história do Brasil. Mas depois de 85, eu posso provar, através da história, da ciência e da arqueologia, que não apenas os sudestinos também não sabem votar, mas que os sudestinos também são parcialmente responsáveis pelos avanços do lulismo no Bostil. Investiguemos a série histórica das nossas eleições. Então vamos lá, 89, primeiro turno. Em primeiro lugar, vejam vocês, ficou o segundo homem mais bonito do Brasil, Fernando Collor de Mello. Um homem bonito. Fernando Collor de Mello. Venceu em todos os estados do Nordeste, exceto no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde venceu o comunista Leonel Brizola. Já o Lula venceu na terra que foi feita para ele vencer, né? O Distrito Federal. Mas vejam só, né? Mesmo sem vencer em nenhum estado, Lula foi para o segundo turno, pois no total teve mais votos do que o Brisonha. Já no segundo turno de 89, o Collor venceu em todos os estados, meu amigo, exceto o Distrito Federal e 3 estados, né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco. Pernambuco tinha pelo menos a desculpa de estar votando num conterrâneo, né? Tipo, é um canalha, mas é um canalha nosso. Mas por que tava o carioca e o gaúcho votando no Lula? Não sei. Então vamos lá, próximas eleições, 94. Lula contra FHC. FHC, meu amigo, vence no embalo do Plano Real e vence em todos os estados, exceto o Distrito Federal e um estado, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, por sinal, esta terra que amo, é a terra que pariu Getúlio, né? Ali de São Borja, que inaugurou no país o estilo populista, mafioso e acanalhado, do qual Lula é apenas o cover, né? Daí, em 98, temos o segundo embate, Lula versus FHC, meu amigo. FHC vence de novo no primeiro turno, mas perde em 3 estados. Ciro Games vence no Ceará, Lula vence no Rio de Janeiro, terra com histórico de burocracia e artistas. E mais uma vez, vence no Rio Grande do Sul. Tricampeão estadual, viu? Aí, mal imaginava o gaúcho que essa preferência regional um dia ganharia mais campeonatos brasileiros do que todos os times do estado juntos. Chegamos então no fatídico ano de 2002. Em 2002, o brasileiro ficou desgostoso. Após 8 anos de FHC, a falta de tempero da elite paulista deixou o brasileiro bolado e com vontade de votar num cara que podia ser acusado de tudo, menos de não ser um homem condimentado, com boa comunicação, gosto pelo futebol, pelo descanso, pelo carteado e pela cervejinha. Luiz Inácio da Silva. Seu Luiz finalmente vence em todos os estados, menos no Ceará, onde venceu Cirão da Massa. No Alagoas, que seguiu o azul votando no José Serra, e no Rio de Janeiro, que é onde a galera que sabia votar tentou eleger Antony Garotinho presidente. Caralho, Garotinho é foda. Grande voto, meu. Então, chega o segundo turno de 2002, Lula versus José Serra Comedor. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Meus amigos, o Lula simplesmente venceu em todos os estados, exceto um, Alagoas. Ou seja, pelo que eu tô entendendo aqui, né, até aqui, só quem se recusou a dar uma primeira chance ao Partido dos Artistas, é o homem do bem, foi o povo ralado e sofrido nordestino, os alagoanos, né? Mas aí, meu irmão, seu Luiz chegou. E não adianta chorar, não adianta espernear, e muito menos adianta tentar rivalizar. Pelas leis da matemática, o meu mapa aqui das eleições de 2002 me diz que tem muita gente aí magoada com o nosso Brasil de hoje, que resolveu fazer a graça e votar e experimentar Lula, né? Achou que ia ser só a cabecinha, né? E o homem do bem aproveitou a chance dada pela gente toda, de todo o Brasil, exceto o povo alagoano, que é um povo arretado, pra fazer o quê? Para instrumentalizar o seu mandato, separar e dividir para conquistar. E assim o fez, com direito a vocês todos caírem na pilha, né? O Lula promoveu a ideia de Sul versus Nordeste, tipo o que eu tô fazendo agora de sacanagem e é capaz de ter gente ofendida, né? Mas ele fez sério, bicho. O maluco expandiu a propaganda, aumentou investimentos e principalmente o assistencialismo. Se pegarem a lambança que foi o período militar no Nordeste, vocês pensem direitinho pra ver se vocês não faziam o mesmo. Cada chilique da revista Veja com Bolsa Família, que nada mais era que a porra do programa do FHC, só com outro nome, foi instrumentalizado para criar a narrativa de que era uma parte do país contra a outra. Exatamente a estratégia hegemônica de Ernesto Laclau, e vocês caíram nela. Cria-se um novo tipo de proletariado baseado na regionalidade e fala-se por ele. Agora não adianta ficar fazendo matéria para dizer que na verdade, a ideia por trás do Bolsa Família é liberal. A única coisa que chegou no ouvido do nordestino é que a galera do Sul chama ele de vagabundo e parasita. Ou seja, deu certo tudo o que o Lula queria. Dada a oportunidade, num golpe de má fé e um pouquinho de falcatrua, o PT
aplicou uma manta no Brasil, né, meu amigo? Funcionou. E a partir de 2006, o mapa das eleições do Brasil virou exatamente o que o PT queria. O Brasil dividido, com o PT vencendo sempre nos estados nordestinos e em grande parte no norte. E a coisa piora, para quem quiser dar uma de doido e insistir que o Nordeste está impondo o petismo no Brasil, né? Vamos aos fatos, né? Primeiro, a população brasileira do Sul e Sudeste é bem maior que a do Norte e do Nordeste. Para derrotar o Foro de São Paulo, bastaria que realmente os sudestinos tivessem uma grande maioria antipetista, coisa que simplesmente não existe. Mas principalmente nas capitais ali, que é onde tem mais gente, né? A galera é o quê? A galera é petista, pô. Vai dar um rolê em Porto Alegre pra tu ver. Vai dar um rolê ali no centro de Floripa pra tu dar uma olhada. Em 2022, o Biruleibe venceu no Rio e São Paulo. Mas não foi uma vantagem tão significativa assim, não. Foi 60% ou menos, né? Não era tipo lá no Mato Grosso, onde o pessoal do agro deu mais de 70% de votos pro maluco. Segundo fato, não é possível você culpar o Nordeste e desconfiar da maquininha ao mesmo tempo, né? Ou você acusa o Nordeste de votar mal e aceita o resultado da eleição, ou você põe a minha na tua mão, né? Por último, e mais importante, a maior prova de que o Brasil não é oprimido pela preferência política nordestina é que se formos falar de projeto político mesmo, né? Com um ponto de partida, cabeças, projeções e objetivos, o PT é um projeto político sudestino, nascido ali em São Paulo, né? Zé Dirceu fala Porta, meu amigo. Antônio Palocci é de Ribeirão Preto. Luiz Guxiquem era de Oswaldo Cruz, ali, ó, interior de São Paulo, meu amigo. Esses aí eram os três mosqueteiros do Lula no primeiro mandato. Eduardo Suplicy, paulista. Plínio Arruda, paulista. Hélio Bicudo, Mogi das Cruzes, meu amigo. E tem muitos de outros lugares, né? Inclusive do Nordeste, é verdade. Mas enfim, era um movimento político que se formou ali, meu amigo, e não em outras partes e que segue dirigindo tudo de lá. Aliás, justamente por ser um projeto político nascido fora do Nordeste, que o PT no começo era mais forte no Sul e Sudeste do que no Nordeste. Por isso, o Lula agradou sudestinos antes dos nordestinos.